deste momento que a música acabou de descrever, uma bela canção. Mais uma vez, boa noite a todos. Amados, Deus continue abençoando cada um de vocês, a cada uma das famílias aqui representadas, por ter reservado esse momento especial para que pudéssemos estar avançando nessa escola de desenvolvimento cristão. Hoje é a nossa última aula, né? Já um gostinho, já uma saudadezinha. Olha, confesso a vocês que essa semana foi uma semana assim abençoada. Cada uma das noites Deus falou assim poderosamente ao nosso coração, nos agregando conhecimentos, e eles serão utilizados ao longo da nossa jornada aí cristã. O palestrante desta noite já está conosco, o pastor Anderson. O pastor Anderson Santana, ele que é o nosso secretário executivo aqui da Associação Bahia. Meu amigo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco, concluindo, né, finalizando aqui essa escola. Estes são os nossos queridos e amados irmãos aqui do distrito de Placafó. Também temos amigos que estão conosco aqui nesta noite. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente, meu amigo. Fique à vontade. Obrigado, pastor Pablo. Amados irmãos, um sábado gracioso na presença do Cristo vivo. Muito bom estar com vocês. Estou dando aqui uma passada de olho rápido aqui a irmã Leusa. Feliz sábado, servo do Deus vivo. Gente amada aí demais. Bendito seja o Senhor, Deus eterno. Vou vendo aqui a irmã Dadá, guerreira, servo de Deus, irmã Janete. Louvado seja o Senhor pela disposição desse distrito em crescer na graça e no conhecimento do Cristo vivo. Irmão Elias marcando presença. Irmão Elias é semelhante à nota de R$2, está em todo lugar. Todo lugar a gente vê o irmão Elias. E é isso mesmo, a gente tem que ter fome de Deus, tem que caminhar junto do Senhor a todo instante, porque não há outro caminho a trilhar senão o caminho de Deus. Mas, como o tempo é muito curto e o conteúdo é muito nobre, eu quero avançar já diretamente, pastor, sem mais delongas. Já aqui teço os parabéns, louvo a Deus pela mobilização, pela ação, pela disposição de avançarem no embasamento bíblico-teológico quanto a essas verdades tão oportunas ao tempo presente. Então, vou projetar aqui a nossa imagem, que eu vou estar trabalhando. Essa é a nossa última aula. Ofertas, o significado litúrgico e espirituais. Então, a questão da oferta na Bíblia, ela não é simplesmente a entrega de valores. A oferta na Bíblia, ela é muito mais ampla do que a gente tem tido a capacidade de entender. E vamos, nesse momento aqui curto, buscar destacar um pouco mais sobre a beleza da oferta. Estão me ouvindo? Aqui eu percebi que travou. Estão aqui me está ouvindo? Perfeito, amigo, está tranquilo. Ok, tá jóia. Então, deixa só eu tentar aqui projetar a imagem. Deixa eu ver aqui. Pastor Pablo, eu acho que eu vou ter que sair. Meu computador aqui deu uma travada. Pronto? Se for preciso, fique à vontade, amigo. Deixa eu só... Detalhe que não estou nem conseguindo acessar a tecla para sair. Mas a gente vai conseguindo. Deixa eu ver aqui. Dá um ESC aí na tela, pode ser que ela feche. Então, estou dando ESC. Mas tá bom. Eu vou pedir, então, perdão aos meus irmãos e não vou estar fazendo a projeção da imagem, mas a gente vai discorrer no tema proposto para hoje. Ok, assim? Então, vamos lá. Como a maioria dos irmãos tem a apostila em mãos,
eu vou já começar trabalhando esse significado litúrgico e espiritual das ofertas ao longo de toda a Bíblia. O que é possível perceber, amados irmãos, é que a oferta ela é algo bem presente, é primordial na estrutura de adoração em Israel. Em Israel, você vai observando que o primeiro ato de expressão de adoração registrado na Bíblia não está com uma oração, não está em um louvor, não está na Bíblia sendo aberta, mas está na expressão de adoração mediante a oferta, oferta esta que Caim e Abel apresentam a Deus. É preciso ter a clareza de uma coisa: quando você vai à presença de Deus apresentar uma oferta, saiba, você e a oferta à vista de Deus é um só. Quando Deus aceita a sua oferta, Deus aceita você. Quando Deus rejeita a sua oferta, Deus rejeita você. Porque a oferta liga o coração. Quando se olha a Bíblia como um todo, vai se percebendo essa beleza da oferta, porque a oferta representava, tipificava, simbolizava alguém. E esse alguém é o Cristo vivo, nosso Redentor, o nosso sublime Salvador. Então, quando se olha as Escrituras, vai se entendendo muito claramente que a vida espiritual do povo de Israel estava, por sua vez, centrada. Opa, agora aqui deu certo. Vou conseguir compartilhar. Aqui. Então, uma vez projetado, vamos fazer uma oração? Deus, em tuas mãos benditas a nossa vida é posta e lhe rogamos encarecidamente em nome de Cristo que nos comunique a tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok? Então, sigamos juntos. A oferta nas Escrituras possui muitos significados que, por sua vez, explicava a vida do crente, a prática espiritual em Israel. As ofertas, elas tinham um objetivo muito especial que, por sua vez, visava revelar também a vida do crente. Então, quando se olha, segundo Coríntios 9, de 5 a 7, vai se percebendo a disposição do crente, mas quando se olha Gênesis 4, percebe-se que quando Deus aceita a oferta, Deus aceita o ofertante. Quando Deus rejeita o ofertante, Deus rejeita a oferta. Lembrando que a oferta, quando se é apresentada, ela não tem, por sua vez, sentimento e nem capacidade de raciocínio, porque a oferta que é entregue. Mas é preciso ter um entendimento muito claro que você e eu nos tornamos ofertas de Deus e tudo que fizermos, tudo que temos feito, deve visar tão somente a glória e o louvor ao nome santo de Deus. Você vai percebendo que as ofertas no santuário significavam perdão, o mal em relação ao pecado, e trabalhava a respeito do preço que se era exigido para o perdão ser estendido. Então, a oferta, ela revela a beleza de Deus, a misericórdia de Deus, mas também revela o juízo de Deus. Porque é Deus que oferta, mas é Deus que imola. E quando a gente tem essa percepção, vai se percebendo no ato do ofertar a mistura do juízo e da misericórdia. O amor ali bem presente, mas a justiça sendo exercida. O inocente, ele morre por conta do culpado. A oferta, ela tem um objetivo em especial, revelar o caráter divino, que traz, por sua vez, santidade, fidelidade, misericórdia e justiça. Na oferta está representado o caminho que propõe restauração, que propõe paz. A oferta, ela nos aproxima dos projetos de Deus. A oferta do Antigo Testamento lançava luz sobre a cruz do Calvário. Já a oferta que a gente apresenta hoje, ela é uma expressão de gratidão e de louvar a Deus por aquilo que foi feito no Calvário, mas agora é uma expressão clara da nossa entrega a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele estará fazendo em nossa vida. A oferta, ela não fica estatizada no tempo, ela não remete apenas ao passado, ela não se limita apenas ao presente, ela não é projetada tão somente para o futuro, ela envolve passado, presente e futuro. Porque na Bíblia, a oferta é Jesus. Na Bíblia,
a oferta é simbolizada por cada sincero adorador, pois quando a oferta é recebida, o ofertante também é recebido por Deus. E vocês vão percebendo que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todas as ofertas representavam a suprema, a maior, a mais gloriosa oferta que poderia ser dada em favor do homem, a saber, Jesus Cristo, que viria como oferta de Deus. Deus é o doador. Jesus se faz oferta. Ele vem e se entrega. E Deus continua ofertando, porque o Espírito Santo de Deus vem e ele vem como presente de Deus. Perceba, Deus oferta Jesus, agora Jesus e Deus oferta o Espírito Santo para falar ao seu e meu coração. Então, Deus é o Deus que oferta para favorecer os seus. Então, será destacado ao longo desse seminário elementos, é claro, sobre litúrgicos e espirituais que está relacionado a ofertas. Nós vamos entender um pouquinho o termo litúrgico que está relacionado e como se desenvolve a questão da adoração e o culto. Na Bíblia, o momento das ofertas era um momento que fazia parte integrante do culto, ou seja, isso era parte integrante do culto. Todo culto do Antigo Testamento possuía as ofertas. E você vai percebendo que depois que o santuário é estabelecido, que Deus ele apresenta a Moisés, em especial, como deveria ser o ambiente litúrgico e de adoração em Israel, no santuário, em especial, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, o sacrifício era apresentado. Então, todos os dias, um cordeiro era imolado para remediar o pecado do povo. Então, a oferta, ela que mantinha viva a chama do culto, da adoração, da entrega, e ela anunciava a vinda do Messias Redentor. Todo culto em Israel possuía o momento das ofertas ou a oportunidade para dar oferta. Por esta razão, em toda a celebração em Israel, havia oferta contínua, que era de alimentos, de pães, da proposição, holocausto contínuo e sacrifício pelo pecado. Você vai perceber que a vida religiosa de Israel estava centrada nas ofertas. Havia ofertas contínuas para a casa de Deus, a obra de Deus, a cada sábado de uma lua nova, a outra. Você vai perceber uma expressão presente no livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 15, aquela, mãos vazias. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. É preciso entender esse texto da seguinte forma. Alguns irmãos olham essa expressão e dizem assim, pronto, se eu vou à igreja todo sábado, eu tenho que levar uma oferta. Quando Deus apresenta que ninguém deveria apresentar-se diante dele de mãos vazias, ele está mirando as 3 principais festas de Israel. Nessas 3 principais festas, era necessário que cada adorador fosse à presença de Deus na disposição de adoração, levando consigo uma expressão de adoração, levando consigo uma oferta. E nessa ocasião, não se poderia, sob hipótese alguma, apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Mas nesses momentos de adoração, pela manhã, à tarde, que se dava em todos os dias, não havia a necessidade do adorador levar a oferta, porque o adorador se colocava como a oferta. Mas era preciso que, ao estar ali, o adorador pudesse visualizar a oferta sendo apresentada para ser a ele garantido a certeza da redenção, a certeza da purificação, a certeza de uma transformação por meio de Deus. A oferta fazia ser mantido vivo aos olhos de cada adorador de que há um Deus nos céus que trabalha para fortalecer, curar os seus. Se o momento de oferta da congregação de Israel, não há plena adoração. E aqui eu quero trazer uma pergunta para você. Quantos cultos plenos há em sua igreja? Quantos cultos plenos há em sua igreja? Você pode colocar aí no chat sua resposta. Culto pleno. Quantos? Alguns dizem assim, 3. Quais são os cultos oficiais da igreja? Quarta,
sábado, domingo e culto jovem. Mas a pergunta que eu faço para você: quantos desses cultos são plenos? Lembra que eu disse que a Bíblia diz que a adoração em Israel estava permeada de ofertas? Se você vivesse no Israel antigo e fosse ao templo, você veria oração, a palavra, você veria os testemunhos e você veria a oferta. Poderia faltar oração, poderia faltar o louvor, poderia faltar o testemunho, poderia faltar a leitura da palavra, mas não faltava a oferta. Então, o culto tinha razão de ser por conta da oferta. Hoje é esperado que nós, como igreja, tenhamos uma adoração plena. Então, se é culto jovem, tem um momento que você oportuniza a membresia a ofertar e dizimar. Se é domingo, possibilita espaço para ofertar e dizimar. Se é quarta, possibilita espaço para ofertar e dizimar. Porque nos cultos nós precisamos da nossa membresia o espaço para a adoração absoluta em tudo. Todos os elementos que compõem a adoração a Deus precisa estar incorporado em um culto de adoração. Aí você diz, mas pastor, se a gente colocar oferta em todos os cultos, isso pode constranger o irmão. Calma, gente, espera aí, pensa comigo. Quando vai lá o regente de louvor na sua igreja, diz, irmãos, vamos louvar e exaltar a Deus. São todos os irmãos que louvam a Deus? São todos os irmãos que participam naqueles cânticos espirituais? Tem gente que fica no silêncio. Quando diz, vamos orar, não deveria acontecer, mas volta e meia tem um que está ali sentado está, sentado fica, não participa daquele momento de oração. Agora, o detalhe que precisa acontecer é ofertar o espaço para isso. O indivíduo precisa visualizar, naquele ambiente de adoração que ele se encontra, que todos têm a possibilidade absoluta de exaltar a Deus através do louvor, da oração, do testemunho, do ser impactado pela palavra e também da expressão de adoração. Eu costumo pensar e dizer que o dia que nós temos uma adoração plena em nossa igreja, comumente é o dia do sábado pela manhã, onde tem louvor, oração, testemunho, pregação e possibilidades de expressar adoração a Deus com dízimos e ofertas. Se falta um desses elementos, não há a disposição de uma adoração plena. Consegue entender? Então, eu vou avançar com você, apresentando algumas formas que Deus vem trabalhando dentro das Escrituras sobre a oferta. E essa imagem que está em tela, ela é muito significante para nós. O significado dela é profundo. Assim, na próxima ocasião, conforme o dom. O dom significa maratã, um presente, ou seja, Deus está encarando a oferta que você apresenta, a oferta que eu apresento, como um presente. E o presente, quando ele é posto à disposição de alguém, este alguém faz uso do presente com bem lhe parecer. Então, conforme o dom, ou seja, o presente da sua mão, conforme a bênção, bênção está relacionada à prosperidade, presente do Senhor, teu Deus, que ele tiver dado. Deuteronômio 16, verso 17. Primeiro ponto, a oferta ela é um presente que nós apresentamos ao doador, e o doador é Deus. Ela vem como fruto das bênçãos que Deus confere à nossa vida, e ele nos faz prosperar. Algumas pessoas prosperam adquirindo, outras pessoas prosperam mantendo. A exemplo, há pessoas que eles adquirem posses, ele está prosperando e essa prosperidade tem que visar a glória de Deus, ele precisa reconhecer que aquilo que ele adquiriu é para o louvor do Senhor, pertence ao Senhor. Alguns outros podem dizer, eu não tive a condição de adquirir nada, mas perceba o quanto Deus te tem abençoado, e dando alimento e evitando que você gaste valores fora do comum com enfermidades. Então, Deus, em algum momento, ele abençoa dando, em outro momento, Deus abençoa evitando problemas avassaladores à nossa vida. A bênção de Deus, ela é múltipla sobre cada um de nós. Veja aqui essa citação da Ellen White, e, sobretudo, aqui é uma citação, voltando os olhos para aquelas 3 festas principais em Israel, que Deus requeria que todas as pessoas se apresentassem a ele, trazendo algo em mãos.
é dito assim: minha atenção foi chamada para o antigo Israel. Deus requeria deles, Deus deles requeria, fossem ricos ou pobres, um sacrifício conforme a sua prosperidade concedida. Ou seja, se é a prosperidade concedida, quem é que concedeu? Deus. Os pobres não estavam isentos porque não possuíam riquezas de seus irmãos mais abastados. Eram requeridos economia e abnegação. E se alguém fosse tão pobre que não pudesse trazer uma oferta ao Senhor, se a doença ou infortúnio o houvesse impedido da sua capacidade de doação, aqueles que eram ricos deveriam ajudá-los a dar uma pequena oferta para não comparecerem perante o Senhor de mãos vazias. Era um momento tão sublime, tão glorioso, que pessoas que eram pobres, que talvez tenham passado por infortúnio, que não tenham recurso em mãos e não tinham que apresentar diante de Deus, as pessoas mais ricas eram intimadas por Deus a favorecê-los com a porção dos seus recursos para que eles fossem nesses atos sublimes de adoração, tendo algo a colocar diante do Senhor. Porque nesses momentos especiais de 3 festas, festas de purificação, de redenção, de renovação, as primícias, a Páscoa, eles iam à presença de Deus e levavam algo. Desde algo mais simples, como uma pequena rolinha, até mesmo algo mais glorioso, como um touro, era apresentado ao Senhor como expressão de adoração. E cada um era recebido por Deus com grande alegria. Antigo e Novo Testamento nos revela ofertas na questão de obrigatórias e voluntárias. Obrigatórias e voluntárias. O que torna o indivíduo obrigado a ofertar? Fruto dos votos. E o que seria as ofertas voluntárias? Tem a ver com ofertas que são postas no templo, diante do Senhor. E a partir de agora, a gente vai perceber as mais diversas formas de ofertas inseridas na Bíblia. E você vai perceber que havia na liturgia em Israel oferta para nascimento, para casamento, para morte, para cura, oferta para lavoura. Tudo que se fazia em Israel havia espaço para a oferta. Veja, em um único verso, você vai encontrar a questão de votos, voluntário, holocausto, manjares, libações, pacífica, movidas, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, coisas santas, ofertas queimadas. São muitas ofertas presentes nas Escrituras, mas eu vou só aqui destacar para você uma coisa. Permita-me tirar aqui e apontar para você uma informação, meu amado irmão. Quando você observa a Bíblia, em especial no livro de Levítico, você vai perceber que o Moisés ele buscou dar uma pitada graciosa na expressão utilizada por ele para as ofertas. A Bíblia aponta o sábado como sendo santo, o dízimo como sendo santo, o sexo como sendo santo. A Bíblia apresenta no santuário lugar santo e apresenta no santuário lugar santíssimo. Mas quando se olha o livro de Levíticos, em especial capítulo 6, capítulo 7, Levítico, você vai perceber que quando se olha para a oferta ela não é encarada como sendo santa. A oferta ela é encarada como sendo santíssima. E para você, o que é mais nobre, o santo ou o santíssimo? O que é mais nobre, o santo ou o santíssimo? No santuário terreno, no santuário terrestre, nós tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, pecadores podiam fazer parte, aqueles que não eram levitas poderiam ir até o pátio, mas no lugar santo, somente um sacerdote. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. O lugar santo era visitado todos os dias, o santíssimo era visitado uma única vez. Se a Bíblia nos apresenta o dízimo como sendo santo e a oferta como sendo santíssima, há uma razão para isso. O dízimo sendo santo tem de percentual 10%. Agora pensa comigo. Se o dízimo é santo e Deus estabelece o percentual de 10% e a oferta é santíssima, e a gente entende que o que é santíssimo é maior do que o santo,
Qual deveria ser o percentual mínimo de oferta? Você pode colocar aí no chat, pode participar com a gente. Qual deveria ser o percentual mínimo de oferta? Se Deus estabelece que o dízimo que é santo é 10%, qual deveria ser o percentual mínimo de uma oferta que é santíssima? Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que a oferta ela é mais significativa nas Escrituras que o próprio dízimo. Eu entendo que o dízimo ele é o memorial da criação. O dízimo anuncia que há um Criador, que pertence a ele todas as coisas. E a oferta anuncia que há um Redentor, que a partir da sua entrega na cruz eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui transformado. Na sua Bíblia e em minha Bíblia, se fala mais sobre dízimo ou se fala mais sobre oferta? Eu pergunto, para dízimo, digamos aqui que o irmão Carlos Menezes e a digníssima dele têm uma fazenda lá no sul da Bahia, com um rio muito bonito, tem aí umas 1.500 cabeças de gados. Leva a gente lá, viu, irmãos? Nos leve lá para a gente desfrutar dessa fazenda, tomar um banho no rio, comer um churrasco de batata doce, banana, viu? Churrasco desse tipo. Então, o irmão Carlos, juntamente com a esposa, propõe no coração dizimar, e eles estarão dizimando daquele gado. Aí o irmão faz ali a fila do gado, de acordo com a Bíblia, passaria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, nono, décimo. Ele bateu o cajado, é o décimo, ele separa como dízimo. Se esse gado que o irmão Carlos separou como dízimo fosse aleijado, estivesse cego, tivesse com impinge, ele poderia ser separado como dízimo, sim ou não? Irmão Carlinhos, poderia ser separado como dízimo. Porque quando a Bíblia fala a respeito do dízimo, ela centra os olhos e espera que eu e qualquer um outro seja fiel no percentual. E qual é o percentual? 10%. Agora, se o irmão Carlinhos vai separar a oferta pode ter defeito? A oferta pode ser manca? A oferta tinha que ser primogênita, sem defeitos, sem mancha e de 1 ano. Percebe como Deus ele busca enaltecer nas Escrituras a oferta? E eu repito, o dízimo nos apresenta o memorial da criação. O dízimo revela que existe o Criador de tudo e que é dono de todas as coisas. Mas a oferta revela a redenção em Cristo Jesus, porque Ele é a oferta de Deus. Então, em sua Bíblia e na minha Bíblia, se fala mais sobre oferta que dízimo. É assim ou não, irmãos? Não é assim? A Bíblia fala muito mais sobre ofertas que dízimo, sabe? Alguns dizem assim, dízimo é obrigação, oferta é gratidão. E eu quero citar aqui, Deus especifica 10% dízimo. A oferta, Deus não coloca o ponto mínimo. Eu entendo que o mínimo para a oferta seria 10%. Mas qual seria o máximo? Tudo. E sabe, quando eu iniciei o ministério, eu tinha assim um pensamento seguinte: não, eu não vou me organizar para ter um terreno, ter uma casa, não vou me organizar para essas questões de patrimônio, porque Jesus Cristo vem e fica tudo aí. E aí eu fui avançando, já estou no 15º ano de ministério, mas depois que eu assumi a área da mordomia cristã, que trabalhei uns 4 anos nesta área, eu fui entender um pouco mais. E eu percebi o seguinte: é propósito do Senhor que eu consiga ter, que eu consiga ajuntar alguma coisa, mas que eu ore continuamente. Deus, quando é que eu tenho que vender tudo? Quando é que eu tenho que colocar tudo no altar do Senhor? Porque se Jesus vier antes, ele vai mover o meu coração a vender tudo e colocar no altar dele, porque já é dele. Eu vendo e coloco no altar. Se Jesus não vier antes,
Deus vai dar condição para eu deixar pelo menos um lastro financeiro para os meus filhos e para a minha família. Então, eu preciso hoje pensar o seguinte: a irmã Irene está ali na casa dela, participando desse momento. A irmã Irene precisa entender que o celular ou o computador que ela está usando agora não é dela, é de Deus. Mas Deus confia à irmã Irene esse aparelho para que ela use esse aparelho para a glória de Deus. E no dia que Deus pressionar a irmã Irene a vender o celular ou o computador e pegar e apresentar na causa para que a obra seja avançada, ela precisa ter sensibilidade do Espírito para fazer valer a vontade de Deus. Eu vou olhando aqui o irmão Cláudio ali, que parece que está no quarto dele, o guarda-roupa do lado. Irmão Cláudio, onde o senhor mora, irmão Cláudio? Se a casa é sua, na verdade, Deus te confiou o privilégio de administrar aquilo que é dele. E vai chegar um momento que Deus vai falar assim: Cláudio, vende tudo. Pensa comigo. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, o que Ló de lá levou? Quando as águas destruiu o mundo nos dias do dilúvio, o que de lá Noé levou? Sabe, quando você coloca tudo, emprega tudo na causa do Senhor, perceba, Noé, ele colocou tudo na obra de Deus. Quando Noé constrói a arca, Noé está colocando na arca, diz uma oferta. Não ouço? Quando Noé está construindo a arca, ele está empregando na arca o quê? Dízimo ou oferta. Porque se Noé fosse empregar apenas o dízimo para construir a arca, ela ficaria ali somente no lastro. Foi empregada a oferta. E quanto foi que ele usou de oferta? Quanto foi que Noé usou de oferta? Tudo o que ele tinha. Absolutamente tudo. Quando ele entra na arca, ele entra pobre. Confere isso? Quando ele entra na arca, ele entra pobre, destituído de posses. Mas quando ele sai da arca, ele é o homem mais rico do mundo, porque tudo que havia no mundo era de quem? De Noé. Meu irmão, a história de Noé está dizendo que Deus vai fazer por você e por mim na eternidade. Então esteja atento. Chegará o momento que Deus vai mover o seu coração, o meu coração, para abrirmos mão de tudo que Ele nos tem confiado hoje, colocarmos sobre o altar, porque em tempo vindouro Ele nos conduzirá ao reino eterno. Bendito seja o Deus eterno. Ele cuida dos seus filhos de maneira muito graciosa. Então, quando a Bíblia se propõe a falar mais sobre oferta que dízimo, há uma razão para isso. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, irmãos, quantos têm bem resolvido no coração a questão do dízimo? Todos diriam assim: eu tenho muito bem resolvido a questão do dízimo no meu coração. Mas quando a gente pensa na questão da oferta, já não é muito claro. E sabe, eu gosto de pensar o seguinte: por que o pastor Anderson dizima? Por que o pastor Anderson oferta? Ou por que o pastor Anderson cuida do corpo? Por que o pastor Pablo dizima, a irmã Zene oferta, a irmã Kel Damasceno cuida do corpo? Eu vou dizer, eu não dizimo, não é para sustentar o pastor, não é para sustentar o ministério, não é para fazer a obra ir adiante. Eu não oferto, não é para construir igreja. Eu não oferto, não é para reformar uma igreja, comprar um terreno ou fazer uma escola. Eu não cuido do meu corpo, não é para ter saúde. Espera aí. Não é tão somente isso. Esses elementos que eu fui aqui pontuando são elementos reais, válidos e embasados nas escrituras, mas são secundários. O problema é quando eu coloco o que é secundário como essencial. E aí é que a gente perde a visão espiritual das coisas. Quando eu dizimo, é para a glória de Deus. Quando eu oferto, é para a glória de Deus. Quando eu evito certo tipo de alimento e me alimento de algo mais apreciado pelas Escrituras, é para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Se eu perder de vista a glória de Deus, vamos pensar, se você dizima para manter o pastor Pablo, no momento que o pastor Pablo pisar no teu calo, você já vai querer segurar o dízimo para você, achando que você está fazendo favor ao pastor Pablo. Se você está ofertando por conta da reforma da igreja e você quer que a parede seja pintada de preto e o irmão vai e pinta de rosa,
você diz assim, já não vou dar mais a minha oferta. Então fica muito no humano. E esta ação tem que ser espiritual, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para a exaltação de Deus, tem que ser para o louvor ao nome santo de Deus. Se eu perder isso de vista, nós vamos perecer. Existe uma ilha e nela o pastor distrital só vai uma vez a cada 2 anos. Entende? Uma vez a cada 2 anos. O pastor cuida de uma série de ilhas pela região da Ásia. Ele vai apenas uma vez a cada 2 anos. Nessa localidade, as pessoas que moram nessa ilha, ela não é turística. Tem os moradores, lá estão. Então, lá não tem uma via comercial, não existe comércio. Eles labutam com escambo. O escambo é troca de mercadorias. O irmão Márcio planta feijão, a irmã Zene planta arroz, a irmã Kel planta mandioca, o irmão Cláudio planta milho, a irmã Tânia planta pera, fruta, e aí pega da plantação e sai trocando com o outro, escambo. Então, o que acontece? O pastor vai nesta igreja uma vez a cada 2 anos. A igreja é muito simples. Mas como esses irmãos dizimam e ofertam? Se os irmãos pararem para dizimar e ofertar por causa do pastor, o pastor só vai a cada 2 anos. O que eles fazem, então? Não tem dinheiro. Eles fazem o seguinte. Próximo à igreja, eles fizeram um ambiente que eles encaram como sendo a casa do tesouro. E eles levam feijão, levam arroz, levam a mandioca, levam a batata e colocam naquela casa. Será que aquilo que eles apresentam como dízimos e ofertas, depois de 2 anos, vai ter alguma coisa? Apodrece, estraga e se perde. Percebe aqui? O pastor não recolhe aquele dízimo. O pastor não consegue recolher aquela oferta. Mas eles estão sendo fiéis porque eles não estão fazendo tão somente para manter o pastor, para reformar a igreja, para construir a igreja. Eles estão fazendo para a glória de Deus. Entende isso? Eles estão fazendo para a glória de Deus. Pensa comigo. Quando Melquisedeque passa à vista de Abraão, Abraão conhecia Melquisedeque? Abraão só expressou fidelidade a Deus. Colocou diante do Senhor o que pertencia a Deus. Então, isto é adoração. E quando olhamos as Escrituras nessa questão muito especial, Deus ele impacta o nosso coração. E eu quero continuar avançando aqui com vocês, apresentando só um pouquinho mais sobre essas ofertas. Está dando para ver a tela, não é? Olha o que diz esse único verso. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para o vosso holocausto, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. Perceba, estas coisas oferecereis ao Senhor nas festas fixas. Eram 7 festas fixas, 3 festas obrigatórias a Israel. Então, está dizendo assim, estas coisas oferecereis. Pronto, essas ofertas. Mas essas ofertas, além das ofertas que têm a ver com voto, as que são voluntárias, aqui é holocausto, de manjares, libação e pacífico. Você vê muitas ofertas em um só texto. Como se pode perceber aqui, perceber nesse momento, as ofertas têm um significado diferente no culto de adoração. Mas, em vez da ênfase estar no financeiro das ofertas, como pagar as despesas, a ênfase está no espiritual, na adoração. Você não oferta para pagar a conta de água, a conta de luz, o ar-condicionado, o zelador. Você não oferta para construir ou reformar. Você oferta como expressão de adoração. Você oferta em louvar o nome de Deus. E quando o presente é posto diante de Deus, é posto na salva, Deus que recebeu o presente, ele vai administrar como melhor lhe convir, de acordo com o que está ali traçado nas Santas Escrituras. Então, eu não administro o dízimo,
eu não administro a oferta, eu apenas coloco no altar aquilo que pertence a Deus, e a ênfase deve ser totalmente espiritual. Sabe, outro dia eu estava com a minha esposa e nós só tínhamos um filho. E naquele sábado não foi organizado antes a oferta que a minha esposa estaria apresentando a Deus naquele ato de adoração. Então, eu cheguei, tinha duas notas no porta-luva, uma de 20 e outra de 50. Falei para ela, Raquel, pega aí um valor para você ofertar. Ela puxou a nota de 20. E eu disse a ela assim, Raquel, olha para o teu filho. Ela olhou. A gratidão em teu coração. Ela entendeu o recado. Colocou a nota de 20 lá e puxou a nota de 50. Porque houve gratidão, houve reconhecimento de Deus, houve disposição espiritual em reconhecimento ao feito de Cristo na cruz e o fato de Deus nos ter presenteado com o nosso filho Levi Gabriel. Só que passou o tempo e a gente precisa sempre rever esses pontos, esses conceitos, para que a gente vá se ligando mais a Deus. Foi para a igreja apenas eu e o Levi Gabriel. A Raquel estava grávida, na verdade o bebê já tinha nascido, estava aqui cuidando do pequeno, naquele momento do resguardo. Então foi eu e o Levi Gabriel para a igreja. E Levi Gabriel disse, pai, cadê a oferta? Ele diz, meu filho, esqueci a tua oferta. E eu tinha no porta-luva dinheiro. Naquela época, naquela ocasião, eu lembro claramente, tinha uma nota de 10 e uma nota de 100. Eu digo isso porque sofri naquele dia. Mas Deus converteu meu coração através do meu filho. Aí eu disse, filho, pega aí o dinheiro. Aí ele puxou a nota de 100. Eu disse, não, meu filho, pega a outra. Aí diz, mas pai, não é tudo de Deus? Aí eu disse, tá bom, filho, pega aí a de 100. Ele não sabia distinguir o que era 10 ou o que era 100, mas eu entendo que, movido pelo Espírito de Deus, ele pegou a de 100, doeu no meu coração, mas ele foi usado por Deus para dizer, pai, não é tudo de Deus. Então, ele me conscientizou que tudo era de Deus e que deveria ser posto diante do Senhor. Então, naquele dia, o meu Levi Gabriel ofertou R$ 100 na igreja. E eu bendigo ao Deus eterno, porque naquela ocasião, ele plantou no meu coração essa disposição de reconhecer a ele como Deus Todo-Poderoso. Então, vou avançar aqui e finalizo com vocês só nesse descortinar em relação a algumas ofertas. As ofertas que são apreciadas como voto, ela tem o sentido de fazer valer as promessas que são feitas a Deus. Então, existem votos que eles é de um só momento. Eu estou desempregado. Se eu conseguir um trabalho, eu vou colocar tudo no altar do Senhor. Pronto. Consegui o trabalho, dizimei, peguei todo o recurso e coloquei no altar do Senhor. Foi um voto para aquele momento. Não, vou fazer um voto de um ano. Eu vou fazer um voto de uma vida toda. Se fez o voto, cumpra o voto, porque você está obrigado no voto. É como o voto de casamento. Aí você pode perceber as ofertas voluntárias. É que o coração se move, por isso que é voluntária. É fruto do coração agradecido, de um coração generoso, que tem disposição de servir ao Senhor. A oferta voltada aos holocaustos era oferecida como parte do ritual do perdão. Trazia uma lição importante em relação à entrega total, porque quando havia holocausto, o animal era por completo esquartejado. E sabe, essa oferta poderia ser individual ou coletiva, porque apontava para o preço pago pelo pecado. Ou seja, o valor do perdão que Deus nos estende foi requerido o sangue do amado Cristo Jesus. A oferta de manjares, ela era composta de alimentos ofertados no templo, em determinadas cerimônias, em gratidão a Deus pelo perdão. Você perceba aqui. Então, tem a oferta de voto, tem a oferta que é do coração que está agradecido, tem a oferta que é pelos pecados que eu cometi e tem a oferta que é pela gratidão que eu expresso pelo perdão que Deus me estendeu. Ou seja, eu apresentei uma oferta pedindo perdão. E depois que eu fui perdoado, eu agora apresento uma oferta agradecendo pelo perdão. Percebe? Isso é gratidão, isso é vida em Cristo. Então, as ofertas de libações, ela é na ideia de algo líquido, sobretudo vinho que era derramado sobre o sacrifício. E quando fala oferta de libação, Paulo ele se coloca como oferta. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6,
ele diz, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado, diz o verso 7. Mas verso 8 ele diz assim, como libação já estou sendo oferecido. Ele se vê como oferta. É bem interessante a gente pensar o seguinte, tem a questão do que é oferta ou do quem é oferta. Não encare a oferta como sendo dinheiro. Encare a oferta como sendo alguém. Se você se pergunta assim, o que é oferta ou quem é oferta? O que é oferta para você pode ser um animal, pode ser um dinheiro, pode ser um carro, mas quem é oferta? Você humaniza, você traz para o humano. E quando você para para olhar a Bíblia a fim de saber o que é oferta ou quem é oferta, você vai ver que a oferta é o divino que se faz homem a fim de salvar você e salvar a mim. Então, Paulo ele se coloca como oferta. Ele está dizendo que está disposto a morrer por esta nobre causa. Quando se trata na ideia figurativa dessa oferta e libação, quer dizer que você está disposto a se devotar, a entregar, a depor a sua vida em sacrifício. E foi isso que Paulo fez para todos os homens. As ofertas pacíficas, oferta de gratidão, as ofertas movidas e levantadas ao Senhor, que era apresentar aos sacerdotes. E aí eu apresento só mais esse item aqui. A oferta de todas, ou seja, a expressão todas as tuas ofertas, Corban. Corban fazia referência àquilo que eu tinha, que era dedicado em sua totalidade ao Senhor e não poderia ser utilizado para si mesmo, para outro fim. E Jesus ele censurou a liderança política dos seus dias porque eles olhavam para a questão do Corban e para se fazerem livres de responsabilidade de cuidar dos pais, eles colocaram todas as ofertas como Corban. Então Jesus os repreende por isso. Mas, amados, Deus ele está nos convidando hoje para Ele, para vermos por Ele, e tendo em vista tão somente a exaltação, o louvor ao nome dEle. Eu pergunto a você, é desejo do seu coração viver plenamente na disposição de Deus? É desejo do seu coração exaltar a Deus por completo? Fica aqui essa pergunta. Diante de tantas as ofertas presentes na liturgia em Israel, será que havia sobrecarga naquele povo? De jeito nenhum. Não havia sobrecarga. E quando se olha Êxodo 36, versos 3 a 7, Moisés apregoa uma lei dizendo assim, não traga mais ofertas. Talvez seja essa a experiência espiritual que esteja faltando no ato de adorar na igreja moderna, no povo de Deus, em nosso meio. E o desejo que vai no meu coração é que você se propunha a adorar a Deus por completo. Você não dizima para sustentar o pastor. Você não oferta para cuidar da igreja. Você não cuida do seu corpo para ter saúde. Você dizima para a glória de Deus. Você oferta para a glória de Deus. Você cuida do seu corpo para a glória de Deus. Porque no dizimar, você enaltece a Deus. No ofertar, você enaltece a Cristo. No cuidar do teu corpo, você enaltece Deus Espírito Santo. Porque Deus, ele é o memorial da criação. Jesus, em seu ato redentivo, é o memorial da redenção. E você e eu somos templos do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Portanto, amados irmãos, desejo no fundo do meu coração que você possa se colocar plenamente no altar do Senhor e ter vida vitoriosa em Cristo. Forte abraço. Eu ainda faço um apelo. Quantos querem dizer, Deus, por favor, trabalha no meu coração e leva-me a ser um verdadeiro adorador? Bendito seja o Senhor. Então vamos orar. Deus eterno, em tuas mãos colocamos cada um desses teus filhos. Espero que aquilo que foi explanado esteja cravado no coração destes teus amados e que eles possam crescer na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Obrigado, Deus. pastor Pablo. Pastor Anderson, muitíssimo obrigado. Deus continue te abençoando poderosamente. Olha, que noite maravilhosa. Aí agora eu vou externar assim uma experiência
particular, assim, hoje, mais uma vez, assim, senti Deus falando comigo, falando ao meu coração. Louvado seja Deus. É extremamente gratificante este momento aqui contigo. Que Deus continue te usando poderosamente. Obrigado por ter estado conosco. Tenho ciência de que precisará avançar para um outro compromisso e haja atividade, mas que Deus continue te usando poderosamente. O distrito de Placafó agradece certamente essa participação nesta noite, meu amigo. Os comentários aqui Valeu, são gente. Muito obrigado. louvados. Vitória, gente. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. A minha gratidão aqui a cada um de vocês que abraçaram essa ideia, que se comprometeram, a cada uma das noites assim, se fazendo presente. Eu estou assim muito feliz e esta finalização aqui realmente assim alegra muito meu coração, porque coloca os nossos pés e a nossa mente de fato na perspectiva bíblica daquilo que Deus espera para cada um de nós, que entendamos que dízimos e oferta ele está intimamente atrelado à adoração, é adoração, né? E vai muito além, excede muito além do que as cifras que nos apegamos. Queridos, como nós vamos avançar de agora em diante? Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguiram acompanhar toda a programação todos os dias, e o nosso intuito é de que esse conhecimento chegue para todo mundo. Então, algumas coisas que eu quero lhe pedir. Se por acaso você não tem ainda a apostila, né? Ah, pastor, eu não tenho, me manda no WhatsApp aí, me manda uma mensagem, pastor, eu quero ter minha apostila, vai chegar uma para você. Pastor, e como é que vai ficar a questão do ajuste para o certificado? Queridos, eu estarei, assim que nós terminarmos aqui, nós vamos orar dentro de instantes, eu vou preparar aqui a gravação desta transmissão, vou postar uma compilação, né, com todos os links de todos os dias, vou disponibilizar para vocês, e aquele que não assistiu, a pessoa que não assistiu, mas que gostaria muito de ter assistido, você pode assistir e disponibilizarei também uma outra pesquisa. É uma pesquisa bem rápida, né? Onde você vai colocar ali o seu nome, você vai marcar quantos dias ali você assistiu, né, a igreja que você faz parte, para que, com base nisso, a gente possa computar e preparar o certificado e lhe entregar esse certificado. Ainda nesta semana, nós estamos dependendo de alguns pequenos ajustes para estar confirmando, mas já se prepare, porque nós faremos a nossa formatura, a entrega do certificado. Estamos trabalhando para que ela aconteça de forma presencial, todo mundo ali junto, uma bonita cerimônia, né, onde poderemos ali entregar o certificado para cada um de vocês. Esse link você pode responder até segunda-feira. Então, eu vou disponibilizar hoje os links da semana, vou disponibilizar hoje também a pesquisa. Quem assistiu, acompanhou todo, pode preencher a pesquisa e está tranquilo. Quem não assistiu ainda, você tem um final de semana para estar assistindo aí, maratonar essa série, né, essa série de Escola de Desenvolvimento Cristão, e até segunda-feira você preenche e nós vamos, então, preparar o certificado e já mandar a data aí para vocês. Finalizando este momento, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês. O texto está lá no Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 4. Ô, Val, obrigado. Aldinah, obrigado. Deus continue te abençoando. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Verso 23, a palavra do Senhor nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O convite de Deus para cada um de nós é um convite de viver uma vida de plena adoração, que não percamos de vista o senso da presença de Deus e que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória de Deus. Oremos, amado Deus.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou poderosamente nesta semana. A cada noite, também no domingo pela manhã, o Senhor permitiu que homens usados por Deus pudessem nos orientar a respeito de uma melhor qualidade de adoração. Senhor Deus, ainda em nós há um coração endurecido, que precisa ser quebrado pelo Senhor, que precisa ser transformado pelo Senhor, que precisa ser moldado pelo Senhor, que precisa ser movido pelo Espírito Santo. Por isso, Pai amado, faz de cada um de nós verdadeiros adoradores. Que a mordomia seja vista e praticada como o Senhor deseja. Que nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações sejam todas para a honra e glória do Teu nome. Oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.